Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Palavra à Mesa. E você é nosso convidado para estarmos juntos aqui e desfrutarmos da mesa, desse tempo de mesa, de comunhão, de edificação, de entendimento. Amém? Para essas aulas, nós temos proposto falar sobre os 5 ministérios, os dons ministeriais que são mencionados lá em Efésios capítulo 4, em Coríntios, que o apóstolo Paulo instrui como ferramentas de edificação para a igreja, e sejam eles o apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor, o evangelista, né? Não necessariamente nessa ordem, mas entendendo como ministérios extremamente importantes para a edificação da igreja. Tá? Pois bem, a aula passada nós falamos sobre o ministério profético e sobre o ministério de mestre, e a anterior sobre o apóstolo, o ministério apostólico. O ministério apostólico, na verdade, ele só vai fazer sentido se ele despertar na igreja, entre aqueles que caminham com ele, os dons ministeriais de cada um. O apostólico junto com o profético, junto com o evangelista, o pastor e o mestre, para cumprir um propósito. Esse despertar vem a partir do apostólico, o alinhamento apostólico, né, para que haja o despertar dos dons ministeriais. E dessa forma, todos os dons de uma forma horizontal, todos os dons ministeriais de uma forma horizontal possuem grande relevância para a edificação do corpo. Quando eu falo de forma horizontal, porque em equilíbrio de igualdade, né, na sua importância como corpo. Porém, o papel de liderança, ele não se perde quando todos nós olhamos a igreja ministerialmente de uma forma horizontal. O líder continua tendo a autoridade de líder, recebida pelo próprio povo e por Deus. Então, essa horizontalidade, ela não prejudica a questão da formação de liderança eclesiástica. Até porque os dons ministeriais têm muito mais a ver com a edificação da igreja, como alimentar a igreja, como concessão do Espírito, do que propriamente composição de uma escala hierárquica dentro da igreja. Né? Só abrindo parênteses, antes de entrarmos no dom ministerial de pastor, fazendo uma recapitulação, um entendimento a partir disso, os ministérios já existiam no tempo dos apóstolos, porém, eles compuseram lideranças denominadas presbíteros, diáconos e bispos para a organização da igreja. E isso não se mistura com aquilo. Os posicionamentos de liderança dentro da igreja não se mistura necessariamente ou não se confunde com a posição do apóstolo, do profeta, do mestre. Né? Uma coisa é promover de forma orgânica o desenvolvimento, o crescimento e a edificação da igreja. Outra coisa é organizar e exercer as funções dentro de uma igreja. Amém? Bom, o ministério pastoral, ele se manifesta a partir de Cristo também. Como todo dom ministerial, se manifesta através de Jesus.
quando falamos do dom apostólico, nós mencionamos que Jesus é enviado por Deus para estabelecer e fundamentar a sua igreja. E assim o apóstolo vindo da parte de Deus, e não somente como apóstolo, mas também sobre ele recebendo uma conotação e uma compreensão de que o nosso Jesus também era profeta. Em muitos casos ele é reconhecido como profeta, inclusive pela mulher samaritana, no momento que ela declara e diz: vejo que és profeta. Jesus também foi reconhecido como mestre em vários momentos, mas podemos citar aqui o momento em que Nicodemos vai ao seu encontro à noite e reconhece Jesus como mestre, dizendo: sabemos que és mestre, porque da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se não for da parte do Senhor. Né? Porém, o próprio Jesus, ele vai se manifestar, ele vai se autodeclarar como o bom pastor. João 10, 14 vai dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Amém? Jesus, o bom pastor. Ora, sobre esse tema, esse dom ministerial, vale a pena a gente reconhecer e reafirmar que o dom pastoral, ele não tem nada a ver com o título pastoral assumido pelo líder de uma igreja local. O líder de uma igreja local, normalmente ele é reconhecido ali por uma formação teológica, por uma série de critérios criados por uma convenção, denominação ou uma igreja local, onde ele estando dentro daqueles critérios, ele é consagrado pastor e vai liderar uma congregação. Porém, e isso não tem nada de errado nisso, tem nada de pecaminoso nisso, mas o fato é, o dom ministerial, pastoral, não tem nada a ver com esse posicionamento, com essa posição. Essa posição pode ser por um mestre, pode ser por um evangelista, pode ser por qualquer um, né, que tenha o perfil de liderança e que a igreja reconhece essa liderança dele. Contudo, pode ser também por alguém que carregue o dom ministerial pastoral. E aí se confunde a pessoa que tem o dom e ao mesmo tempo tem o título. Mas em nada disso há prejuízo para o corpo. O fato que nós temos que entender é que na igreja precisa ter fluindo todos os 5 ministérios. Os dons precisam estar fluindo no meio da igreja. Os dons carismáticos, os dons ministeriais. Dessa forma, o pastor, ele possui, enquanto dom ministerial, ele possui algumas características. O pastor é alguém que tem extremamente zelo de cuidar de pessoas, de tratar feridas, de se preocupar, de dar da sua própria vida pelas suas ovelhas. O pastor, ele tem a sensibilidade de ouvir, ele tem a sensibilidade
de se sentir a dor do outro. O pastor, ele se preocupa em dar o alimento que a ovelha precisa. O mestre, ele quer ensinar coisas extremamente profundas. O evangelista quer trazer a pessoa ao conhecimento do evangelho do reino. Mas o pastor, ele quer ouvir da pessoa: o que você quer que eu te faça? O pastor, antes de tudo, ele é um servo. Ele busca servir as pessoas, ele busca atender seus anseios e necessidades e direcionar e trazer um direcionamento para a vida das pessoas, um apontamento ministerial e instrutivo e relacional dentro da realidade do corpo de Cristo. Ora, o pastor, ele não se prende por conta de uma remuneração. Isso é o caso do mercenário. O pastor não. O pastor, ele pode até ser remunerado, mas ele não está ali para ser o empregado, ele está ali para servir. Ele serve independente de reconhecimento, de oferta. É algo que faz parte da sua natureza espiritual. Jesus fala algo interessante, em que ele diz que ele conhece suas ovelhas e ele é conhecido por suas ovelhas, né? E o pastor, ele carrega essa característica de buscar conhecer as pessoas não somente no nível superficial, mas de ser íntimo das ovelhas. Jesus foi assim com todos aqueles que ele se aproximou. Jesus, ele instrui aquele que tem o dom ministerial, pastoral, a seguir como seu próprio padrão, seu próprio modelo, né? Então, o ministério pastoral, ele envolve ali discipulado, cuidado, zelo, aconselhamento. O ministério pastoral envolve alimento espiritual e físico, porque ele não se contenta em dar a palavra sem buscar saber como que está a condição de alimentar daquelas pessoas. Então, o pastor, ele, à semelhança de Jesus, ele cumpre esse papel de conduzir as suas ovelhas em lugares, direcionar elas a lugares seguros, né? E atrair o amor de Deus para si. Essa é uma característica extremamente extraordinária do que Jesus fala. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida. Ou seja, Jesus sempre deixou claro que aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Porém, aquele que ganhar a sua vida, a perdê-la. Então, o pastor, ele tem essa característica de ser sacrificial, doador, espontâneo, liberal. O pastor é uma ferramenta de Deus para alinhamento dos conceitos na vida das ovelhas, para alinhamento dos princípios e valores da palavra na vida de uma pessoa. O pastor, ele é a ferramenta de Deus para poder retirar, remover conceitos e valores que as pessoas carregam que não são coerentes com a vontade de Deus.
e recanalizar e conduzir as pessoas para o entendimento da boa vontade do Senhor. Ora, esse é o ministério pastoral. Amém? Claro que de forma prática a gente poderia falar muitas outras coisas, mas o objetivo dessa aula é trazer um direcionamento básico sobre o ministério pastoral. Abre parênteses, não o título pastoral, mas o ministério, o dom ministerial pastoral concedido pelo Espírito Santo. Amém? Bom, e eu vejo como o ministério o ministério parceiro ao ministério pastoral é o ministério evangelista. O evangelista em si, ele traz uma responsabilidade muito grande sobre o contexto da igreja local, né? E assim como o pastoral, muito ligado intimamente às pessoas, diferente do ministério de mestre e profetas, estão muito mais ligados a entender e ouvir a voz de Deus. O pastor e o evangelista estão muito mais direcionados a aplicar a vontade de Deus para as pessoas. Vamos identificar uma vontade de Deus. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é que nenhum se perca. E aí vai a paixão do evangelista, de anunciar para todos e qualquer um. Ninguém seja isento do anúncio do evangelho do reino, do evangelho da salvação, né? Que ninguém esteja distante ou anulado acerca disso. Jesus percorreu muitos quilômetros em todas as direções para pregar o evangelho. E posteriormente, com a sua ida, ele enviou seus discípulos para que eles fossem e despertassem dons, ministérios das pessoas para o cumprimento do anúncio do evangelho do reino. Ele seja pregado em todas as nações, em todas as culturas. Ora, em 2 Timóteo capítulo 4, 5, Paulo ele diz assim a Timóteo: mas tu sê sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ou seja, Paulo está chamando Timóteo a atenção para o cumprimento do dom ministerial evangelístico. E qual seja esse dom? Qual é a função desse dom? Senão anunciar as verdades do reino, a realidade do governo de Deus, da possibilidade da vida humana ser governada por Deus. E não somente isso, mas também ser salva por esse mesmo Deus que entregou seu próprio Filho para salvar as nossas vidas. Então, o ministério evangelista, ele anuncia as boas novas. Ele anuncia o evangelho. Ele anuncia as boas novas do reino de Deus. Quantas notícias boas existem em torno do reino de Deus? Nós, às vezes, focamos unicamente na questão da salvação. Mas a salvação é uma das boas notícias. Podemos adicionar a questão da salvação, a libertação das pessoas. Libertação de quê? Libertação de espíritos malignos, sim, mas não somente disso. Libertação dos pecados.
libertação de culpa, libertação de maus hábitos, hábitos viciosos e pecaminosos. A redenção pelo sangue, onde um grande preço foi pago para nos remir dos nossos pecados. A realidade do governo sobre a terra, de que nós somos filhos de Deus. Então, a boa nova de que Deus nos faz por adoção filhos seus, co-herdeiros com Cristo Jesus. A boas novas de que nós temos em Deus a unção do Espírito Santo, que está em nós para nos conceder dons e habilidades e capacidades do Espírito sobre-humana. As boas novas de que o reino de Deus se estabelecerá de uma vez por todas e todo mal será exterminado. As boas novas de que Jesus veio, morreu em carne, ressuscitou e um dia voltará. Muitas são as boas novas a serem pregadas pelo evangelista. Em muito tempo, a igreja se ateve simplesmente a falar sobre salvação. Mas as boas novas de Cristo Jesus, as boas novas do reino de Deus, são muito mais amplas. Tem muitas outras boas notícias a serem entregues, levadas às pessoas. E esse é o papel do evangelista, aquele que tem fome de anunciar essas boas novas a todas as pessoas, a não permitir que ninguém deixe de ter acesso, ou alguém deixe de ter acesso a essas boas novas. Ora, na história da igreja, alguns grandes nomes são identificados, homens que foram inflamados por esse dom ministerial e sem medir esforços se empenharam em pregar as boas novas do reino de Deus. Ora, nós temos nos nossos dias a necessidade que essa paixão, esse ardor por pregar as boas novas, ela seja uma realidade de nossas vidas. Muito bem. O evangelista, ele possui algumas características, né? O evangelista normalmente é alguém que é de fácil relacionamento, de fácil comunicação com as pessoas, tem habilidade, é uma pessoa hospitaleira, é uma pessoa que sabe introduzir uma conversa. Vamos pegar o exemplo de Filipe, diácono da igreja, título, mas evangelista como dom ministerial. Ele pregando em Samaria, de repente ele é tomado, desaparece, ele aparece andando ao lado de uma carruagem e vê um homem dentro dessa carruagem lendo o livro. E ele pergunta, e ele vê que é o livro de Isaías. E ali, Filipe pergunta a ele, você entende o que você está lendo? Ele introduz uma conversa. Ele começa uma conversa com aquela pessoa. Deus levou ele para aquele lugar ali, não foi de qualquer forma. E se aquela pessoa estava ali, aquela pessoa era alvo do evangelho que ele tinha para pregar. E a partir de Isaías, ele começou a instruir o eunuco em várias questões até introduzir Cristo. E quando ele conclui com aquele homem de instruí-lo, aquele homem entende o poder do evangelho e fala, o que me impede de ser batizado? Né? Filipe desce dali, batiza ele e na sequência ele desaparece das vistas daquele homem e vai aparecer em outro lugar pregando o evangelho e anunciando as verdades do reino. Filipe, ele tinha essa espontaneidade
Não somente isso, mas ele tinha também a, a hospitalidade em sua vida. Eu identifico isso no livro de Atos, quando Paulo está voltando da terceira viagem missionária. E ele para na casa de Filipe, e ali o texto fala que ele identifica ele como o evangelista, né? E que ele possuía 3 filhas que profetizavam. Parênteses. Aqui, não necessariamente profeta de ofício, mas dom profético. Ok? Fecha parênteses. Na sequência, ele estava ali recebendo Paulo, mas chega na casa dele também um profeta chamado Ágabo, que estava vindo de Jerusalém. Chegando na casa de Filipe, ele encontra um cinto, e ali o texto também menciona o profeta. Já não simplesmente a questão de ter o dom da profecia, mas de ter o ministério ou ministério de ofício profético. O ofício dele é profético, ok? Então, Ágabo. E ali, Ágabo é usado por Deus para trazer para Paulo o entendimento que estava para acontecer com a vida dele. Apontar destino. Fecha parênteses. Aqui é dom evangelístico. Mas tudo isso revela para mim um Filipe que era um evangelista, apresentando todas essas características que eu mencionei, um homem que tinha ousadia no falar, habilidade no falar, facilidade em aproximar e gerar relacionamentos, onde Filipe ele se coloca como um instrumento ali em Cesareia para expansão do reino de Deus. Ora, eu queria só abrir um espaço agora, no final dessa aula, para entendermos que o ofício ministerial profético, apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre, todos eles são marcados, são enfatizados ou são até mesmo potencializados pelos dons carismáticos do Espírito, né? Os sinais. Uma coisa é você pregar uma palavra, outra coisa é você pregar uma palavra e se manifestar um sinal. Que sinal? Uma pessoa ser curada, por exemplo, um cego voltar a ver, um paralítico voltar a andar, um morto ressuscitar. Diante do sinal desse, a palavra que foi pregada, ela se potencializa no entendimento da recepção das pessoas. Mas que só esses sinais não. A libertação de espíritos malignos. Quando Jesus separou os seus 12, o texto fala, lá em Mateus capítulo 10, o texto fala que Jesus concedeu a eles dons para curar todo tipo de enfermidade e para libertar as pessoas de espíritos malignos. Duas habilidades básicas ali que serviam como sinal de que aqueles homens eram homens de Deus. Quando Nicodemos chega na casa onde Jesus estava para conversar com Jesus, ele fala: você é mestre da parte de Deus, porque ninguém pode operar os sinais que você produz. E para nossa alegria, a palavra fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Nós somos alvos para que os sinais de Cristo se manifestem, porque nós cremos no Senhor. O dom de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, o dom de discernimento de espíritos, todos os dons de língua, de profecia, todos os dons, eles são válidos para os nossos tempos e como sinais daqueles que creem. Nós cremos, nós caminhamos e vivemos nos dons e desfrutamos
desfrutamos daquilo que Deus nos deu. Ao manifestarmos os dons e os nossos dons ministeriais, nós estamos manifestando Cristo. Cristo é manifestado. Então, nós somos o canal da manifestação de Cristo. Esse ano nós temos declarado como um ano de novidades. E o próximo ano, o ano de manifestação da glória. E a essa manifestação da glória, ela está ligada, totalmente ligada, contextualizada à realidade de que nós temos que sermos usados nos nossos dons ministeriais, nos manifestarmos como filhos, onde os sinais se manifestem e a glória seja manifesta. E assim, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? Então, dessa forma, a gente conclui mais essa aula, mais esse momento de palavra à mesa. E domingo que vem estaremos aqui novamente, em uma outra sequência, onde nós precisamos trabalhar alguns temas para a edificação da igreja. Você é nosso convidado. Todo domingo, 9 horas da manhã, estamos publicando aqui uma nova aula para poder edificar a sua vida. Uma mesa assim preparada. Hoje estou sem convidados comigo, mas normalmente com a companhia de algumas pessoas, para estarmos tendo tempo de edificação para nós e para os nossos irmãos, para todos aqueles que nos acompanham na rede social. Já peço mais uma vez que você, que ainda não nos segue, nos siga na nossa rede social, no Instagram do Ministério 1, ou no nosso canal do YouTube, né? Aciona o sininho para que assim que tiver a nova publicação, você seja acionado e possa interagir conosco. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer acréscimo ou contribuição que você queira fazer, deixe na caixa de mensagens e tão logo a gente consiga visualizar, nós estaremos fazendo alguma observação em cima do seu comentário, ok? Muito obrigado por sua presença, que Deus continue abençoando grandemente sua vida, que você seja fortemente edificado, que o dom que há em ti não seja anulado, não seja neutralizado, muito pelo contrário, que nesses dias o dom que há em você seja ativado para a glória do Senhor, que o dom de profecia, que o dom que o ministério profético, que o ministério apostólico, o ministério evangelístico, o pastoral e o mestral estejam fluindo no meio da igreja, e você é um alvo para que esse dom seja ativado, para que a igreja do Senhor seja edificada. Você é uma ferramenta de edificação. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. A glória do Senhor que está em você precisa ser manifesta para ser devolvida a Ele em glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e finalizar essa aula em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui diante dessa mesa, desfrutando e compartilhando acerca do Teu reino. Deus, que essa cultura ela seja reativada no meio da Tua igreja, que a cultura do reino, Pai, se estabeleça no meio da igreja, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a vida dos Teus filhos que participarem dessa aula, que tudo aquilo que nós trouxemos aqui sirva de enriquecimento e edificação para a vida dos Teus filhos. Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa ativar uma igreja para essa geração, uma igreja extraordinária, que cumpre o propósito do reino. Em o nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe.
um domingo abençoado para você e toda a sua família e toda a sua casa. Fica com Deus, em nome de Jesus.